Painéis da obsessão. 15. Trama do ódio. Retemperado o ânimo, recebi o convite do médico afeiçoado para que retornasse ao sanatório. Àquela hora, diversas atividades movimentavam a casa. À entrada, deparei-me com um grupo de entidades perversas sob o comando de aturdida mulher desencarnada, em cujo semblante estavam esculpidas as marcas da loucura que a vencia. A cólera extravasava em palavras rudes e vulgares, traduzindo-lhe a condição de inferioridade chocante em que se demorava. O aspecto deformado, vampiresco, respondia como consequência de sua atitude mental, cultivada em campos vibratórios da pior qualidade. Exalava odores pútridos e acolitava-se por um bando de quase uma vintena de espíritos atoleimados e viciosos numa baderna ensurdecedora. Aguardemos-lhes a saída, blasonava com voz estridente. Hoje me compensarei, desforçando-me dele e dela me apossando. O plano não pode falhar e conto com a cooperação dos amigos. Os seguidores atendiam-na algo atemorizado, porquanto a infeliz levantava periodicamente um chicote que silvava no ar. Mantinha alguns dos hábitos terrenos, especialmente na indumentária, botas e calças de cavalgar. Instintivamente me senti constrangido diante daquele ser que se apresentava em tão estranha compostura. Já tivera oportunidade de conhecer inúmeros desencarnados em aflição, cultivadores da insânia, do rancor e do ódio. No entanto, aquela cruel personagem produzia-me um misto de mal-estar e receio, considerando a sua exteriorização psíquica de pesado teor pestilencial. Percebendo meu aturdimento em que caíra, o amigo Dr. Lustosa admoestou-me com seu oportuno concurso, chamando-me à razão. Não se impressione o amigo Miranda. As alegorias religiosas influenciam muitos desencarnados que trouxeram da Terra os conceitos sobre os infernos e os seus habitantes, da mesma forma que inúmeros encarnados recebem induções psíquicas de entidades impiedosas que lhes povoam as mentes com caricaturas terrificantes e fantasias aberrantes da vida espiritual. Embora reconheçamos que, nas regiões punitivas e reparadoras que a mente criou através dos milênios para reeducar os infratores das leis, pululam quadros de dor e transitam seres em tormentos que nenhuma fantasia consegue compor. Fazendo uma ligeira pausa, continuou. Nossa irmã aqui se encontra acompanhando familiares que lhe padecem a vindita, e acredito que, logo mais, ocorrerá o desfecho de uma terrível urdidura do ódio que ela cultiva. Não estranhemos nem nos surpreendamos diante das lições com que a vida nos chama ao crescimento e à elevação espiritual. Resguardemo-nos na oração e na confiança irrestrita em Jesus, não nos permitindo a observação descaridosa nem o exame indiscreto das condições em que cada qual prefere estagiar. Vivemos os padrões mais condizentes com as nossas reais aspirações, aquelas que acalentamos no recôndito dos sentimentos. Vimos um grupo de pessoas que saíam do sanatório na direção do pátio de estacionamento de veículos. Tratava-se de 2 cavalheiros e uma dama ainda jovem, em adiantado estado de gestação. Ao vê-los, a comandante da horda de alienados espirituais pôs-se a deblaterar, informando. Não irão longe os infelizes. Acompanhemo-los. Tudo está pronto para a regularização do compromisso pela qual espero com impaciência.
Os sequazes seguiram-na e tive a ideia de que, alcançando as pessoas, envolveram-nas numa nuvem de densa neblina escura perturbadora. O amigo e orientador, sem qualquer comentário desairoso, esclareceu-me. O senhor de meia-idade é viúvo da nossa irmã desesperada, que desencarnou há cerca de 4 anos. Reside em cidade próxima, no vale, e a sua presença aqui se justifica em razão da alta que o seu irmão Jaime, o rapaz que o acompanha, recebeu nestes últimos dias após o tratamento a que esteve submetido durante quase 1 ano. No transcurso da sua enfermidade, foram investidos esforços e aplicados muitos recursos espirituais, a fim de impedir que influências mais sérias lhe roubassem o corpo, já sob a ação da doença grave. A dama é a sua segunda esposa, que aguarda em clima de festa a chegada do filhinho muito desejado. São pessoas comuns, cujas vidas transcorrem em faixas de normalidade, sem dar-se conta das responsabilidades do espírito, máxime das interferências que os mesmos mantêm em relação com aqueles que domiciliam no corpo somático. A irmã Ernestina não aceitou de bom grado a desencarnação, havendo-se rebelado desde quando a lucidez se lhe apresentou na realidade inevitável da vida. Dominada pelo desejo carnal de que não se consegue liberar, logo passou a sitiar a casa mental do companheiro terreno com extremos de alucinação. O quadro piorou quando ele, o nosso Egberto, homem de pouco menos de 50 anos, sentiu-se mais atraído pela sua atual esposa, a nossa irmã Amenaide, que já o sensibilizava mesmo antes da viuvez. Picada pelo ciúme doentio, a nossa Ernestina, ressumando rancor, sintonizou com técnicos em desforço mortal e em obsessões que auxiliaram mediante negociata infeliz. Ajudá-la-iam na retirada da adversária do lado do esposo, desde que os seus despojos lhe pertencessem e pudessem roubá-la em espírito, após a tragédia que programaram para este dia. Tudo planejado desde há meses, instruíram-na e enviaram alguns dos seus acólitos para o cometimento inditoso que deverá ter curso logo mais. Fiquei aterrado ante a programação de tal porte. As pessoas pareciam-nos tão distante de perceber a desdita que a seguia. Sorriam, dialogavam, vivendo as emoções da recuperação da saúde, enquanto o ódio espiritual tramava o cruel desatino. Advieram-me várias questões que não podia de imediato apresentar, e em face da inocência aparente daquelas próximas vítimas, não pude sopitar as lágrimas e a oração que me brotou espontânea na alma. O Dr. Lustosa, acostumado à urdidura de tais programas nefandos, elaborados sob o beneplácito das leis que deles prescinde, auxiliou-me no estado íntimo que me tomou conta, referindo-se. Ninguém está em desamparo conforme o sabemos. Para todas as ocorrências há explicações, e a injustiça não tem artigos nem parágrafos nos códigos do Pai. O que vemos nem sempre é conforme observamos, e o que acontece, normalmente, resulta de um desencadear de ações e reações, cujo clímax nos chega ao conhecimento. Confiemos e disponhamos-nos a auxiliar. Vimos chegar o irmão Bernardo e 2 padioleiros espirituais que se reuniram a nós sob a orientação do médico compassivo. A família tomou o veículo, um caminhão já desgastado pelo tempo, e começou a viagem na direção do lar.
Seguimos-los utilizando-nos dos recursos da volitação, atentos ao quadro que se desenhava patético aos nossos olhos. A turba multa se adentrara pela cabine do carro, na qual se acomodavam os familiares distraídos, sem nada perceberem, em razão de terem os centros da sensibilidade mediúnica anestesiados por falta do exercício mental da meditação, do recolhimento, das ideias superiores. Quando as criaturas se conscientizarem a respeito da vida, quando melhor entenderem os fenômenos da existência, alimentando o pensamento com as ideias elevadas que decorrem da prece, que propicia inspiração, da meditação que irriga de paz, das ações caridosas que atraem o concurso dos benfeitores espirituais, modificar-se-á a paisagem humana e a dor, em muitos casos, não ocorrerá, cedendo lugar à harmonia e ensejando a purificação pelo mecanismo do bem atuante. Observava que nenhum dos beneficiados por aquela hora se recordava de orar em agradecimento pela dádiva conseguida, de elevar o pensamento a Deus, de cuidar da sua realidade de espírito, que somos todos nós. Entregaram-se à alegria ingênua, aos comentários festivos, ao anedotário. O senhor Egberto, em homenagem à saúde do irmão, usara algum alcoólico, emulado pela alegria, sem lembrar-se dos perigos que espreitam os motoristas nas viagens, particularmente naquela que impunha a descida da Serra da Mantiqueira, com as curvas fechadas, contínuas e o abismo. Não pude prosseguir em mais demoradas reflexões, porquanto a cidade ficara para trás e o velho caminhão começara a descer sobre a pista umedecida por ligeira chuva de final de inverno. Numa sucessão de curvas, viu o espírito Ernestina chamar o marido com vigor, enquanto os outros acompanhantes puseram-se a gritar, produzindo uma psicosfera atordoante. O ambiente no interior do veículo subitamente se fez soturno, dominado por um terrível silêncio, prenunciador da tragédia. Aturdido, o senhor Egberto passou a escutar na casa mental, ligeiramente excitada pelos vapores do álcool, a voz da esposa desencarnada, e sob a forte incidência vibratória dela, viu-a apavorando-se com seu aspecto terrível, passando a conduzir o carro com desespero ante a cena alucinadora que se lhe imprimiu no pensamento. Numa manobra brusca, equivocada, o caminhão tombou no despenhadeiro ante os gritos de desespero dos seus ocupantes. Ao primeiro impacto, a porta se abriu e Dona Menaide foi arrojada fora, golpeando-se nas pedras da ribanceira e desencarnando de imediato. O mesmo ocorrendo com o filhinho, que teve a vida física ali interrompida. O carro espatifou-se ladeira abaixo, roubando também a vida de Jaime, enquanto o motorista ficou em estado de choque. A alucinação estabeleceu-se entre os perturbadores desencarnados. A inditosa Ernestina, que agora se apresentava acompanhada dos amigos e inspiradores da desdita, aproximou-se da recém-desencarnada com galhofa constrangedora. Nesse momento, o Dr. Arnaldo Lustosa, profundamente concentrado, convidando-me à mesma atitude, apareceu ante a visão sádica dos infelizes vingadores que tentaram agredi-lo, atirando-lhe epítetos vergonhosos e acusações descabidas, identificando-nos simultaneamente a todos. A chusma, no entanto, aterradora, não dispunha de recursos para vencer a irradiação que emanava do grupo em prece, amparado por verdadeira cortina vibratória. Assim ficaram à distância, observando-nos e chicanando
requerendo a posse das vítimas. O irmão Bernardo e o médico, com técnica muito especial, liberaram a irmã e o seu filhinho dos liames carnais, colocando uma móvel substância que retirava de todos nós e dos recursos da natureza, qual se fosse um colchão alvinitente de espuma, que lhes erguia os espíritos, ao mesmo tempo em que lhes falavam ternamente, impedindo-lhes o medo e a alucinação. Por quase 30 minutos, a operação teve curso, após o que vi a irmã Menaide ser colocada na maca com os sinais da gestação, parecendo sentir muitas dores, e o filhinho profundamente imantado em sono profundo, causando-me uma grande surpresa. Conduzamo-nos de imediato à nossa esfera de ação, determinou o médico, onde o vosso amigo Weber nos aguarda. Defendamos o cadáver do jovem cunhado para o atendermos após a necrópsia, a que será submetido pelas autoridades policiais que virão mais tarde. O espetáculo patenteava-se-me sob 2 aspectos muito diversos. Os 2 cadáveres mutilados e ensanguentados, o corpo semimorto do condutor do grupo e do nosso lado o socorro urgente, conforme as circunstâncias, àqueles que logo deveriam receber ajuda, demandando a vida, embora a aparente odiosa cena da morte. O amor vigilante do pai, utilizando-se de servos imperfeitos, mas dedicados, ameniza a trama do ódio e da vingança, oferecendo esperança e bênção.